a pergunta é o seguinte, do Victor Vasílio. Ele pergunta qual a opinião de vocês sobre o pavimento de concreto, né? O pavimento de concreto, da questão da utilização, se realmente tem espaço ainda para o pavimento de concreto. A Thaís é nossa especialista, o doutorado não foi no concreto? Bom, vamos lá. Aí a gente tem outras... o pavimento de concreto, a gente fez muito bem pavimento de concreto há 50 anos atrás, né? A gente tem a Imigrantes, acho que Porto Alegre foi das primeiras cidades que aplicou o pavimento de concreto. Então, assim, a gente tem exemplos muito bons de pavimento de concreto no Brasil, executados há muitos anos atrás. Como a gente não tem culturalmente, né, essa coisa de fazer pavimento de concreto, acabou que a gente teve experiências muito ruins também, né? Então, a gente teve o Rodoanel de São Paulo, a gente teve o acesso ao aeroporto de Belo Horizonte, né? Onde a gente teve a degradação desse pavimento de uma forma muito rápida, né? E o pavimento de concreto é isso, ele não aceita desaforo, ao contrário do pavimento asfáltico. Então, o pavimento de concreto, se ele não for bem executado, se o projeto não for feito redondinho, se o controle de qualidade do pavimento de concreto não for realizado durante a execução da obra, a gente pode ter problemas e a falência desse pavimento em meses, né? Então, hoje em dia, como a gente tem esses exemplos que foram emblemáticos, que teve muita repercussão na mídia e tal, de erros, acaba que a gente não quer, por muitas vezes, assumir o risco de poder perder uma estrada, um trecho inteiro em concreto, porque isso desequilibra todo o financeiro, por exemplo, de uma concessionária, né? Então, mas o que a gente viu alguns anos agora mais recentes, tem várias obras feitas no Nordeste, a 101, entre outras, que foram executadas. A gente tem agora uma experiência muito boa aqui de White Topping, aqui no estado do Paraná, onde foram feitos vários trechos, e aí você tem nessas obras equipamentos muito modernos, com um controle muito apurado, um controle de qualidade muito apurado, com equipamentos que possibilitam ter essa acurácia e essa execução de sucesso melhor. Só que a gente ainda tem pouquíssimas empresas, acho que a gente não conta nos dedos de uma mão a quantidade de empresas experientes na execução de pavimento de concreto. Então, isso nos restringe muito a utilização. Aí o pessoal fala, mas o pavimento de concreto não tem menos manutenção que o pavimento asfáltico. Logicamente que tem. Se ele for muito bem executado. Agora, se não for, a gente vai ter muitos problemas. E aí a gente entra num outro campo, que é a operação. Então, quando eu tenho que fazer uma manutenção num pavimento de concreto, eu preciso ter no mínimo aí 7 dias para liberar o tráfego. Eu vou ter que fechar uma faixa porque eu preciso esperar a cura desse concreto, né? E isso, para a operação da rodovia, é traumático. É traumático, porque você vai ter que fechar uma faixa e o tráfego vai correr como? Então, assim, a gente se depara ainda com muitas coisas que estão fora do nosso, eu não diria entendimento, mas do nosso... A gente desconhece, por exemplo, um comportamento de manutenção de pavimento de concreto. A gente não tem nenhum documento hoje que nos fale, o pavimento de concreto você gasta tanto em manutenção. Você prevê, eu vou trocar uma placa a cada, sei lá, vou colocar que eu vou ter reconstrução de tantas porcentagens de placa naquele trecho. Eu vou trocar as juntas a cada 6, 8 anos. Mas eu, de fato, não tenho ainda essa previsão mais assertiva da manutenção do pavimento de concreto. Então, acho que a gente ainda esbarra nisso. Hoje, a gente tem os custos muito próximos de implantação de um pavimento asfáltico e de um pavimento de concreto. De partida, eles hoje são concorrentes, muito pelo aumento
que a gente teve super elevados aí dos CAPs, né? Do CAP, desculpa. Então, hoje ele fica muito equiparado. Mas anos atrás ele era ainda muito mais caro que o pavimento asfáltico. Então, eu acho que a gente ainda tem algumas questões que a gente precisa transpor. Eu não sei se é coragem que a gente precisa ou se é mais conhecimento, né? Rodrigo, o que tu acha do pavimento de Quem concreto? perguntou foi o Vitor. Victor. Vitor, para qual tipo de obra? Não sei, tem que saber qual que é a obra. De novo, a melhor solução é para aquela que vai atender o cenário. O pavê de concreto, ela tem todas essas limitações, essas dificuldades que a Thaís nos trouxe aqui. Tá? Quantos projetistas eu tenho no Brasil que já fizeram ou fazem pavimento de concreto? Quantos a gente tem? Quantas máquinas a gente tem? Qual que é a expertise da equipe de frente de máquina que sabe trabalhar com isso? É muito limitado. Enquanto aqui em Curitiba, quantas empresas tem de asfalto? Todo mundo já conhece, né? Bom, então essa é uma dificuldade que a Thaís nos trouxe, é bem real, né? Eu não posso errar. Eu dei uma consultoria com o professor Balbo no Rio de Janeiro, numa obra que não tinha sido inaugurada e estourou, de concreto. Então imagina o BO, uma obra de concreto, para durar 40, 50 anos, antes de entregá-la, rompeu, deu problema. Tá? Então imagina o tamanho do BO que foi isso, tá? Não pode dar errado. Agora é o seguinte, eu tenho que entender qual que é o cenário. Por exemplo, eu vou fazer o pátio da Votorantim. Vai ser o quê? Vai ser concreto, né? Eu vou fazer a Serra do Rio do Rastro. Qual vai ser a solução? Tem que ser concreto. Eu vou fazer um corredor de ônibus aqui em Curitiba. Talvez concreto, principalmente onde tem as paradas. Em Uberlândia tem uma experiência super fantástica que o box onde o ônibus para está funcionando bem em concreto e onde ele tem velocidade, asfalto. E as emendas, bem feitinha, não deu problema, já está lá acho que uns 10 anos. 10 anos de história de bom desempenho. E vai ser a rua do meu bairro. Cara, pode ser concreto em bloco intertravado. Nunca que aquela rua vai dar problema. E se der problema, quem resolve? A prefeitura. Eu não vou ter que chamar lá uma empresa para dar manutenção, cortar, fazer um remendo e ficar aquele baita remendo. A concessionária veio fazer um corte para botar lá uma rede de água. Não precisa fazer remendo. Tira o bloco, coloca o bloco de volta. O intertravado. Então, Vitor, né? Vitor, depende. Qual que é o cenário? Eu sou fã do asfalto, eu sou do concreto, eu sou do bloco de concreto. E essa história de durar 40, 50 anos, hoje a gente consegue com asfalto também, que é o pavimento perpétuo. Tá? Beleza. Então, de novo, qual que é o cenário?